E chegou aquele momento que a gente aguarda com muita alegria e que vamos ser motivados, recebendo toda a energia, a sabedoria dela, que capricha em todas as informações, em todas as edições nas nossas quintas. Marisa Pinto, muito bom dia. Alegria renovada em recebê-la aqui na nossa Casa do Manhã. Bom dia, Dani. A minha alegria sempre se multiplica, né, quando eu chego aqui. E para a nossa reflexão de hoje, eu me inspirei num vídeo que eu vi na Nova Acrópole, onde a pessoa contava a história de um mestre que tinha vários discípulos, e entre eles tinham dois que eram muito atenciosos, muito assíduos, estavam lá sempre querendo aprender mais sobre a vida, discutindo questões filosóficas. E esse mestre, encantado com seus discípulos, disse assim: se vocês continuarem assim, eu vou levá-los para conhecer o homem mais sábio que eu conheço, que mora lá no pico da montanha. Aí os discípulos ficaram ansiosos, ter oportunidade de ter um contato direto com esse homem tão sábio. E ali eles ficaram ansiosos e cada vez eles se mostravam mais atenciosos. Então, Dani, num dos momentos lá, o mestre disse assim: amanhã é quinta-feira, uma quinta-feira como essa do nosso momento reflexão. Disse assim: eu quero que vocês cheguem mais cedo para nós subirmos até o pico da montanha, que eu vou apresentá-los a este grande sábio. E os discípulos ficaram muito felizes. Quase não dormiram, ansiosos, inquietos. Muito cedo eles já estavam de pé. E de lá de onde eles moravam para chegar à casa do mestre, eles passavam por um local que tinha uma feira livre às quinta-feiras. E naquela quinta-feira, quando eles acordaram, aí começaram a caminhar e começaram a encontrar nessa caminhada pastores com seus rebanhos, pessoas que criavam bodes, cabras, galinha, porcos e levavam para a feira para vender. E ao lado dos discípulos ia um jovem pastorzinho que levava misturado no seu rebanho galinhas, levavam bodes e tinha um porco grande, forte, gordo, mas com a patinha machucada, uma ferida na pata. Aí o jovem pastorzinho ia caminhando e tinha que chegar lá para vender os seus animais, e o porco ficava mais lento. Aí ele pegava a vara, batia no porco. Cada vez que o porco se atrasava, ele batia com a vara. E aquilo ali aumentava a fragilidade do porco, o ferimento sangrava. E aí os jovens discípulos ficavam achando aquele comportamento, censurando, né? Comportamento. De repente aparece um senhorzinho, bem velhinho, cabelos brancos, cerca dos 80 anos. Se aproximou do pastorzinho e disse: eu posso carregar o porco? Ele olhou assim com ar de deboche. Pode. Aí ele foi lá, pegou o porco, botou nas costas e seguiu acompanhando o pastorzinho. O pastorzinho não mais se atrasava, porque agora o homem carregava o porco nas suas costas. E os dois estudantes, os discípulos, ficaram curiosos. Por que ele faz isso? Tem 80 anos. Aproximadamente isso, esse cabelo branco, é uma pessoa idosa. E ele põe esse porco pesado, carrega esse porco nas costas. Será pelo porco? Será pelo pastorzinho? O pastorzinho olhava com ar de deboche, então não vai ter a gratidão dele. Porco, nem sentimentos, emoções assim não teria. Então, por que será que ele faria aquilo? Aí ficaram discutindo e chegaram ao local. O senhor chegou à feira, deixou lá o porco, continuou sua caminhada e eles foram à casa do mestre. Quando chegaram lá, contaram para o mestre o ocorrido. Aí ele disse: mas é fácil de descobrir por que ele fez isso. Não foi pelo porco, não foi pelo pastor, foi por ele mesmo. Porque ele estava incomodado com aquilo e achava que o justo, que o correto era fazer aquilo. E se ele não fizesse, cada vez que ele lembrasse disso, ele iria se sentir mal. Então ele fez para ficar bem com a sua consciência. Aí, muito convincente a resposta do mestre. E aí seguiram
para o pico da montanha para encontrar aquele grande sábio. E quando eles chegam lá, vão a uma cabana e eis que surge o sábio. Quem era o sábio? O dos cabelos grisalhos, o senhorzinho que colocou o porco nas costas. O velhinho que carregou o porco. Aí quando eles pararam, aí olharam assim, se entreolharam, e aí o mestre os apresentou, dizendo do interesse deles para conhecer, para saber sobre a vida, sobre autoconhecimento. E o mestre, o sábio, passou a tirar as dúvidas deles, a conversar. E eles tiveram um dia assim maravilhoso, de muito aprendizado e com aquela admiração que eles ficaram daquele homem. Quando eles já estavam chegando no fim da tarde, eles tinham que voltar, que era um percurso longo. E aí o mestre falou para eles, vamos voltar? Ah, já acabou o dia, tudo bem. Vamos agradecer. Aí lá eles se entreolharam e disseram assim, vamos perguntar para ele por que ele carregou o porco? O mestre já nos disse, mas vamos ouvir dele essa resposta. Aí olharam para ele e aí ele percebeu que eles estavam curiosos. Tem alguma coisa que eu deixei de responder? Tem ainda alguma coisa que eu posso ajudar? Eles, tem sim. Hoje nós acordamos cedo e quando íamos para a casa do mestre, aí contou toda a história. E vimos quando o senhor pegou aquele porco pesado, botou nas costas, levou lá até a feira. Aí a gente ficou com a dúvida, o senhor estava fazendo pelo porco? Pelo pastorzinho? Ou era pelo senhor mesmo, como nos mostrou o nosso mestre, para ficar em paz com a sua consciência, porque estava fazendo o que era certo? Ele olhou e disse, meu filho, desculpa, eu estou com 80 anos, a minha memória já não funciona tão bem. Então, não sei de que porco você está falando. Pastorzinho, rebanho, não lembro dessa situação. Não respondo porque realmente eu não sei do que é que você está falando. Aí eles se entreolharam assim, meu Deus, deve ser louco, carregou um porco pesado daquele e há pouco tempo já esqueceu. Aí saíram. E o mestre que tinha escutado a resposta saiu pensativo, muito reflexivo, desceu e foram já quando estava na metade do caminho, o mestre começou a rir. Rindo desenfreadamente. Aí os jovens discípulos olharam para eles, meu Deus, agora o nosso mestre foi quem enlouqueceu. Querendo entender toda essa situação, não é? Por que está rindo tanto? Aí ele disse, meu Deus do céu, eu estou rindo com a minha ignorância. Quando vocês me perguntaram por que aquele senhor, aquele ancião levava nas suas costas o porco, eu disse que era para ficar bem com a sua consciência. Isso é para mim, quem faria isso seria eu, porque eu sou apenas um filósofo. Mas esse homem, com toda essa sabedoria, ele já chegou a um estágio tão grande que ele faz o bem sem esperar reconhecimento. Ele nem lembra que fez. Porque, olha, é como se você perguntasse para alguém, quantas vezes você piscou os olhos hoje? Ela não saberia lhe dizer. É automaticamente, é mecanicamente. É um estágio que está tão exercitado, não é, Maria? Que não faz. Então, este homem, ele é um sábio. Ele nem lembra disso, porque ele não espera agradecimento, não espera reconhecimento, não espera nada. Ele fez porque ele faz o bem sem olhar a quem. Dani, eu achei essa reflexão mexeu muito comigo. Surpreendente, né? Porque a gente quer uma resposta, quer um reconhecimento, quer a gratidão, né? Mas quando você atinge esse estado de equilíbrio, de maturidade, de autoconhecimento, você não espera nada em troca. Você concorda? Concordo. E meta agora de vida e tentar chegar um pouquinho dessa trajetória desse sábio, não é, Marisa? Pois é. Então, com tanta sabedoria e eu proponho para a nossa reflexão dessa semana pensarmos sobre a importância de fazer o bem sem olhar quem, sem esperar a aprovação do outro. Fazer porque é um processo natural. Quem sabe um dia a gente chega a um estágio, né, desse, né, Dani? Quem sabe, com a graça de Deus, que possamos, viu, Maris? Pelo menos chegar ali um pouquinho. Pois é, agradecer aqui a TCM por todo esse carinho, por essa acolhida, por estar aqui com vocês. Agradecer ao estúdio Mariana Cardoso. Hoje Mariana está cuidando de uma noiva. Quem cuidou da minha maquiagem, do meu cabelo foi Rayane. Obrigada, Rayane. Também a Soraya, que cuidou das minhas unhas. A Berlânia, que sempre está lá cuidando também.
Então, dizer muito obrigada a essa equipe que eleva a nossa autoestima e sem se preocupar se é o rebanho, se é o porco, se é o pastorzinho, vamos espalhar amor por onde a gente for. Você concorda, Dani? Concordo, isso é maravilhoso, enriquece a alma. Meus sentimentos de pesar para minha amiga Giovani, lá em Açu, que perdeu seu irmão Gilberto. Gilberto foi meu aluno. Vítima de acidente, muito triste. Muito Nossos triste. sentimentos também. Meus parabéns para a Taliane, daqui, né, da TCM. Da Taliana Medeiros. Muita Taliane, saúde e bênçãos, doutora que Taliana. celebrou o aniversário há poucos dias, então muita felicidade. Então, para todos nós, que tenhamos uma boa semana e até a nossa próxima quinta-feira. Até, muito obrigada, Marisa, agradecendo imensamente. E a gente deixa essa reflexão para que possamos, então, visualizar essa sabedoria, que tenhamos esse amor, também visualizando o que é que vai nos motivando, que sejamos sempre cada vez mais amor. E a gente